Boa noite a todos, meu nome é Rafael Leão, estamos aqui direto dos estúdios da Renova Turismo para fazer esse grande lançamento da caravana Egito-Israel com o pastor Joselito Sena, que vai acontecer de 12 a 24 de novembro de 2027. É com muita alegria que estamos aí lançando essa caravana. Muito obrigado por nos receber aí na sua casa e vamos juntos aí viajar, né? Literalmente viajar juntos sobre todo o roteiro e até o final, para vocês entenderem as condições de pagamento. Mas antes disso, tem um recadinho para vocês. Olá, aqui é o pastor Joselito convidando você para fazer parte da nossa caravana ao Egito e a Israel. No Egito vamos navegar pelo Rio Nilo, num barco de luxo e ter um jantar a bordo. Vamos conhecer lá a fábrica de papiro, vamos visitar o Museu do Egito, vamos conhecer as pirâmides. Você vai ter a oportunidade até de entrar nela lá, se assim o desejar. Nós vamos também viajar de ônibus pelo deserto, passando por baixo do canal de Suez e vamos nos dirigir ao Monte Sinai. Vamos subir o Monte Sinai. De lá nós vamos nos dirigir até Israel, vamos até Eilat. E lá em Israel, conhecer aqueles locais principais lá, locais históricos que falam muito ao nosso coração. Vamos conhecer Belém, vamos conhecer Cafarnaum, vamos atravessar o Mar da Galileia e fazer um culto no meio do Mar da Galileia. Vamos também a Jericó, vamos ao Mar Morto. Você vai poder nadar no Mar Morto. Se você não souber nadar, não tem problema, que lá não afunda. Vamos realizar batismos no Rio Jordão. Vamos ao local do túmulo, local onde Jesus foi sepultado e de onde ele ressuscitou, e lá no jardim do túmulo vamos celebrar a ceia do Senhor. Vamos ao jardim do Getsêmani, de onde Jesus foi preso, e é um momento também extraordinário que vamos ver as oliveiras lá dos tempos de Jesus. Olha, vamos andar pela Via Dolorosa e até o ponto da crucificação, o Monte Calvário ali próximo. Vamos andar pelas ruas de Jerusalém, conhecer aqueles locais especiais. Vamos ao local onde houve a descida do Espírito Santo, o local onde Jesus celebrou a ceia. Olha, você não pode perder, porque não é só uma viagem, é uma oportunidade de você conhecer esses locais históricos e aumentar o seu cabedal de conhecimento. Você vai ter uma releitura, você vai fazer uma releitura da geografia bíblica e você vai ser grandemente abençoado. Vamos a Nazaré, vamos a Caná da Galileia, e lá em Caná da Galileia nós vamos ter um momento de celebração, e quem for casado e quiser renovar os votos conjugais poderá fazer isso, além de você poder ser batizado no Rio Jordão, se assim o desejar. Vamos ao Monte Carmelo. Olha, são diversos locais aonde iremos e que com certeza isso vai abençoar muito a sua vida. Então venha participar conosco dessa caravana e será um prazer muito grande ter você conosco. Um abraço, pastor Joselito. Ele já deu aí, né, uma pincelada, né, nos principais pontos que nós vamos visitar, né, pessoal? Lembrando novamente que estamos aqui fazendo o lançamento da caravana para Egito e Israel, que vai ocorrer de 12 a 24 de novembro de 2027, com o nosso querido pastor Joselito Sena, pessoal. Não se preocupem, essa live vai ficar gravada, então você vai poder assistir depois, mandar para os seus entes queridos, parentes, irmãos da igreja. Então, compartilhe sem moderação. E será muito rapidamente, eu sei que seu tempo é muito precioso, então a gente vai falar rapidamente sobre a Renova Turismo, depois nós vamos viajar juntos, brevemente, por todos os locais, principais locais que nós vamos visitar, e no final eu vou fazer e passar para vocês a parte dos pagamentos, ok?
Então é isso aí, pessoal. Renova Turismo, pessoal. Estamos no mercado há mais de 20 anos, ok? Somos uma empresa séria, somos os líderes do segmento do turismo religioso. Estamos presentes em mais de 20 estados do Brasil, com caravanas. Então, pessoal, vocês estão contratando a empresa correta, pessoal. Tem muitos aventureiros nesse mercado, mas a Renova Turismo é muito séria, por isso que o nosso querido pastor Joselito nos escolheu. Ninguém embarca mais do que a Renova Turismo para Egito e Israel. Não existe nenhuma empresa no Brasil que embarque mais que a gente. Somos especializados no Oriente Médio. Pessoal, somos a única empresa, agência de turismo operadora 5 estrelas do Google, com mais de 1.000 avaliações, pessoal. A gente sempre pede para vocês também, pessoal, nos siga nas redes sociais, da sua preferência, estamos em todas as plataformas. Fazemos um trabalho muito forte no Instagram, com vídeos diários, fotos dos roteiros. Então, pessoal, temos muito conteúdo para vocês, pessoal. E para nós, pessoal, mais do que um negócio, do que um business, a gente acredita que isso é o sonho, né, pessoal? Então, a nossa missão aqui na Renova é levar o máximo de pessoas a pisarem na Terra Santa e ter essa experiência espiritual de poder visitar a Terra Santa, o Egito também, né, que a Sagrada Família ficou lá, fazer toda a parte do Êxodo. Ok, pessoal? Então, vamos nos encontrar no aeroporto de Guarulhos, e a primeira parada nossa, vamos ter uma conexão, não sabemos ainda as conexões, fazemos conexões trabalhamos com as melhores companhias aéreas do mundo, e aí vamos chegar, né, primeiramente no Egito, pessoal. Principalmente o primeiro, a gente vai chegar pelo Cairo. Olha só as pirâmides aí, pessoal, já vai se imaginando. A gente brinca aqui na Renova que primeiro veio o Egito, depois a história. Então nós vamos conhecer bem ali a cidade do Cairo, vamos visitar as pirâmides, chegar ali próximo, né? Os guias do Egito são excelentes, eles fazem essas explicações, são egiptólogos, são formados, são professores de universidade, então vocês vão ter as explicações ali, vamos poder chegar próximo da pirâmide. Então a gente vai ter essa experiência incrível de conhecer as 3 principais pirâmides. E claro, né, pessoal, no Cairo também a gente vai conhecer outros locais. Nós vamos visitar o bairro Copta, né? Olha aqui na imagem aí, estamos aí com Mênfis, a antiga capital do Egito. É história pura, pessoal. Tem aí o Colosso, né, ali deitado, né, que é a maior estátua deitada, é uma peça única. Então, em Mênfis, a gente tem essa experiência. Vamos visitar o bairro Copta, onde a Sagrada Família ficou fugindo de Herodes, né? Jesus fugindo de Herodes foi para o Egito. A gente vai conhecer ali um dos locais que eles ficaram. Temos também, vamos visitar a loja de papiro, que é muito interessante. O museu, né? Agora tem o novo Museu do Cairo, incrível. A gente vai ter essa noite, olha o museu aí, pessoal, já é o novo museu, pessoal. O antigo já era muito incrível, mas agora é o novo, e recém-inaugurado, que ainda ficou mais bonito ali. Fizeram uma grande celebração, então vocês não podem perder, é história pura, pessoal. Que mais que a gente faz, pessoal? Tem aí também, o Vitor vai colocar o vídeo do jantar no Rio Nilo. A gente vai andar por um barco e vamos navegar ali olha só, que incrível essa experiência, pessoal, de navegar ali, fazer um jantar luxuoso ali, com danças típicas, a comida. Então é muito, muito interessante o jantar aí no Rio Nilo também, pessoal. Então, muitos locais aí a gente vai visitar no Cairo. E claro, né, pessoal, a parte assim que eu acho que além de conhecer as pirâmides, né, e o Cairo, a gente vai fazer todo o êxodo, relembrar o êxodo, né? Então o povo de Israel saiu ali do Egito em sentido à Terra Prometida, passando ali pelo Monte Sinai, pessoal. Então a gente vai ter essa experiência. Nós vamos ficar 2 noites num resort maravilhoso em Taba, né, que é a última cidade antes da gente chegar na fronteira com Israel. E ali, pessoal, para quem tem as pernas, né, quem tiver pernas, tem que ter um pouquinho mais de mobilidade, né, de preparo físico, mas ter a experiência do Monte Sinai, pessoal, subir ao Monte Sinai é uma coisa incrível. Eu já tive a oportunidade de subir 4 vezes
e assim, é puxado, são 6 quilômetros, isso a gente tudo explica mais próximo da viagem, mas, pessoal, é o Monte Sinai, pessoal, é uma experiência incrível, você pode subir de camelo, andando, e a gente faz essa subida à noite, então a gente sai do hotel ali umas 2 horas de Taba, a gente sai na madrugada, começa a fazer a subida com um beduíno lá local, que é os nossos amigos, tem o Mohamed, então a gente faz toda a subida, depois tem mais 750 degraus depois da subida, e aí a gente vai chegar lá no topo e pegar o nascer do sol, pessoal, ali não tem como não se emocionar, é uma experiência com Deus incrível, né, então assim, o que eu posso falar? Só você indo mesmo, e se você tiver pernas mesmo e preparação e preparo físico para ter essa experiência do nascer do sol no Monte Sinai, pessoal. Desafio aí todo mundo, já vai se preparando aí, tem mais de um ano para viagem, já vai se preparando, fazendo caminhadas para quando chegar o momento você conseguir ter essa experiência. E mesmo que você não tenha, pessoal, o resort é maravilhoso, 2 noites para você descansar, né, depois de toda a parte do Cairo ali do Egito. Olha lá, pessoal, as imagens do pessoal subindo aí com lanterna, é bem frio lá em cima, então você tem que se agasalhar. É uma experiência incrível mesmo, pessoal. Então, fica aí, isso encerra-se a parte do Egito, né, pessoal? Aí a gente já está do lado ali da fronteira, a gente faz isso via terrestre, não de avião, a gente faz de via terrestre, a gente atravessa, né, passa ali por Eilat, que é a primeira cidade de Israel, e aí a gente chega no Mar Morto, pessoal. A primeira parada já vai ser no Mar Morto, uma experiência incrível. É o local mais baixo da Terra, pessoal. Mais de 400 metros abaixo do nível do mar. E lá, pessoal, a salinidade da água é muito alta, né? Então, assim, é 10 vezes mais. Então, você acaba boiando. Então, você vai ter essa experiência. Eu encorajo todo mundo a entrar. Não tem idade, pessoal. Você vai entrar. É um lugar, é como se fosse uma praia. Então, assim, é preparado para o turismo. Então, você vai se trocar. A gente sempre organiza, fala para você levar uma roupa de banho. E aí você vai estar lá e vai deitar e não vai afundar, pessoal. Então, eu já acompanhei muitos grupos e todo mundo entra, não importa a idade, mas você tem que ter essa experiência do Mar Morto. O Mar Morto, pessoas do mundo inteiro vão para lá, porque os minérios são mais de 30 minerais, então, assim, ele é muito famoso pela cura, né? Então, assim, as pessoas fazem tratamento, então é incrível mesmo essa experiência do Mar Morto, ok, pessoal? Então, ali também, pessoal, ali naquela região, a gente vai conhecer Qumran, pessoal, o local dos pergaminhos do Mar Morto, ok? Ali onde foi a descoberta, um pastor pastoriano, a gente vai conhecer a história dos essênios, e aí ele perdeu uma das ovelhas, estava procurando, jogou uma pedra, ouviu o barulho de um jarro quebrar, e aí foi descoberto os pergaminhos do Mar Morto, né? Não estão mais lá, mas ele foi ali. E a gente vai conhecer também a história dos essênios. Tem um teatro ali que mostra a vida deles. Então é muito interessante, né? O livro de Isaías foi descoberto, né? Ali junto com os pergaminhos do Mar Morto. E na sequência, né, que a gente está indo, já estamos indo no sentido Tiberíades, pessoal, ali no Mar da Galileia, mas ali a gente faz a parada em Jericó também, pessoal. Jericó, que é ali na região, né? A gente vai passar pelo deserto da Judéia, e aí a gente para em Jericó. Ali em Jericó a gente vai passar ali e ver o monte das tentações. Ali a gente para tomar um suco de romã, muito interessante. Ali é os melhores locais para você comprar as tâmaras, né, pessoal? As tâmaras de Jericó. Ali também tem os produtos do Mar Morto, pessoal. Então você vai poder comprar um produto que aqui no Brasil são cremes, né, para você presentear, que custam R$ 1.500, R$ 2.000. Aí você vai comprar um produto ali, um creminho, para você presentear por $20. Tem coisas de $1, $2. Então é muito interessante essa passagem aí em Jericó. Vamos ver ali né, a árvore, né, que Zaqueu subiu, né? O sicômoro, né, como que é, não é o mesmo, obviamente, mas a gente passa, a gente vê também a fonte de Eliseu, então essa passagem também ali em Jericó é muito interessante, e aí seguimos, pessoal, e vamos chegar na Galileia, e aí o primeiro local que a gente passa ali na Galileia é o Primado de Pedro, pessoal. O Primado de Pedro já é liberando o Mar da Galileia,
Os hotéis, pessoal, do Mar da Galileia são ali bem próximos, então a gente vai ficar ali 2 noites na Galileia. E o Primado de Pedro, né, que é um lugar muito bonito e muito emocionante, né, onde Jesus aparece para Pedro, né, onde tem a pesca milagrosa, e depois Jesus ressurrecto aparece para Pedro, pergunta: Pedro, tu me amas? Ali também, no Primado, o Vitor vai colocar a imagem ali. É o primeiro contato que você tem com o Mar da Galileia. Então tem essa praia, pessoal. Imagine ali, pessoal, você vai ver que é literalmente caminhar pelas páginas da Bíblia. Você vai imaginar Jesus aparecendo ali, e aí você vai poder ali pegar uma pedrinha, lógico, não é uma pedra muito grande, você vai poder colocar os pés ali já, todo mundo entra ali, pisa ali nas águas do Mar da Galileia. Então já é bem emocionante o Primado de Pedro, pessoal. Do ladinho ali do Primado de Pedro tem a igreja da multiplicação de pães e peixes, né? Você vai ver que a maioria dos locais sagrados tem uma igreja ali para proteger. Ali é uma igreja bizantina muito bonito, né? O piso ali tem partes ali que são originais, desculpa, da época. E ali você vai ver que tem na parte do altar ali, pessoal, é o local onde marca a multiplicação de pães e peixes. É uma igreja bizantina muito bonita, com mosaicos maravilhosos. Ali tem umas partes do piso original, então é muito, muito agradável essa visita aí na igreja da multiplicação de pães e peixes. Na sequência, pessoal, vamos visitar Cafarnaum, pessoal, a cidade de Jesus. Você chega, já tem a placa aí, Cafarnaum, a cidade de Jesus, né? Onde Jesus passou 70% do seu ministério. Ali ele escolheu como se fosse o quartel-general dele. Você vai entender por quê. Os guias explicam muito bem, né? Então ali a gente vai conhecer. Sempre tem um momento de oração, de palavra ali embaixo das árvores. Você vai ver ali, ó, pessoal, sempre tinha esse momento muito gostoso de palavra. Então o guia vem, faz a parte arqueológica, que é um sítio arqueológico maravilhoso. Ali também tem essa igreja, pessoal, construída, o chão dela é de vidro, e ali embaixo está as ruínas da casa da sogra de Pedro, pessoal, onde Jesus curou a sogra de Pedro. Olha assim, pessoal, são históricos, pessoal, literalmente caminhar nas páginas da Bíblia. Então a gente tem esse conhecimento. Então, para quem gosta de arqueologia ali, é um sítio arqueológico muito, muito bem preservado. Então o guia faz a explicação e depois o pastor Joselito faz a parte espiritual aí da palavra. A gente vai fazer a leitura da Bíblia em loco, pessoal. Isso não tem preço, você nunca mais vai ler a Bíblia da mesma forma. Então, pessoal, ali também tem uma sinagoga, pessoal, que a base ali é original, né? Ela já foi reconstruída, então tem as ruínas de uma sinagoga. Então, nosso Jesus ensinou ali, pessoal. Então, a gente vai visitar também, que fica ali um pouquinho mais atrás. Então, é uma coisa incrível mesmo conhecer Cafarnaum e entender, né, as distâncias também que Jesus caminhava na época. De ônibus parece próximo, né? Mas as caminhadas não são. Se você fizer isso a pé, não é tão perto, né, pessoal? E ali, pessoal, também agora, no Mar da Galileia, você vai ter uma experiência que eu acho que é uma das maiores experiências da sua vida, pessoal, que é o passeio de barco no Mar da Galileia. O Vitor já vai colocar aí para vocês sentirem a emoção do Mar da Galileia, pessoal. Isso aí foi gravado da janela de um dos quartos. Então a gente sempre fica ali com os hotéis bem localizados. Então quem sabe você vai ser o privilegiado de você abrir a sacada ou a janela do seu quarto, a cortina, e dar de frente com o Mar da Galileia, pessoal. Você vai ver que os guias, né, eles sempre falam: o milagre pode ter acontecido aqui, 1 quilômetro para lá, mas o Mar da Galileia foi lá, pessoal. Você vai ter essa experiência de navegar por volta de 50 minutos. Navega nessa réplica, né? Olha só, é sempre muito emocionante. Tem um momento de reflexão, né? De gratidão, né? De louvor lá no Mar da Galileia. E a gente para ali no meio, desliga os motores. E foi ali, pessoal, que Jesus caminhou, fez tantos milagres, a pesca milagrosa, né? Caminhou pelas águas. E aí, pessoal, esse momento também é muito emocionante, onde a gente vai hastear a bandeira do Brasil até o topo ali junto com a bandeira de Israel. Enfim, muitas vezes no final, pessoal, as pessoas abraçam. Já tive muitas experiências, sempre me emociono, não tem uma vez que eu vou lá e não me emociono, e no final as pessoas abraçam e falam: Rafael, eu já podia ir embora, que já está paga a minha viagem, pessoal, porque realmente esse será um momento incrível, e você não mais será o mesmo depois que você fizer o passeio de barco
pelo Mar da Galileia. E claro, né, pessoal, antes da gente encerrar nossa passagem ali pela Galileia, não poderia faltar o Rio Jordão, pessoal. Então já está na tela aí para vocês o Rio Jordão. Lógico, a gente sabe que o batismo é um só, mas vamos poder aí fazer o simbolismo do batismo. É um local preparado para turistas, onde Jesus foi batizado por João Batista. Muitas pessoas criam uma grande expectativa de poder estar aí no Rio Jordão. Eu encorajo todo mundo a entrar no Rio Jordão. Claro, você tem que alugar uma bata, né, por respeito. Você aluga para você descer as águas, né? E aí, quem sabe, né, tem alguém jovem, já teve muitos casos na Renova de jovens que foram lá e se batizaram no Rio Jordão. Então, às vezes, você quer levar seu filho, né, o seu sobrinho, o seu neto, para ser batizado lá no Rio Jordão, né? Então, assim, fazer, né, descer as águas aí no Rio Jordão, né? Ter essa experiência, né? Tem também o pessoal que fazem o batismo, né, de Naamã. Então, assim, é uma experiência incrível, você não precisa se preocupar, porque você tem um banheiro preparado para o turismo, né? Chama Yardernit, o local, é um balneário preparado para o turista, e aí depois você vai poder tomar um banho para dar sequência, então é muito bem organizado, e vocês sempre vão receber no dia anterior a programação do dia seguinte, então você se prepara, leve roupa de banho, né, pessoal? Então, assim, realmente, ter a experiência do Rio Jordão é incrível mesmo, pessoal. E aí terminamos nossa passagem pela Galileia e a gente já vai seguir sentido Jerusalém, mas claro, nós não poderíamos deixar de passar em Caná da Galileia, o local do primeiro milagre de Jesus. Olha essa talha aí, é uma talha que é uma réplica da original, né, onde Jesus pediu para encher de água e transformou em vinho. Ter esse momento também, além da explicação do guia, ter esse momento ali em Caná, pessoal. E ali também é um momento muito especial para os casais, pessoal, onde ali é a tradição ter a bênção dos laços matrimoniais. Então, o pastor Joselito vai poder dar a bênção dos laços matrimoniais. Fica a dica para os maridões aí, para renovar os votos aí com a aliança. Então, sempre é um cara muito emocionante você poder, como era uma bodas, né, o primeiro milagre de Jesus, então a gente sempre tem essa tradição de ter a bênção dos laços matrimoniais. Pessoal, próxima parada, Monte Carmelo, palco do profeta Elias. Pessoal, quem nunca ouviu as histórias desde dos estudos bíblicos de criança, né? O profeta Elias, né? Venceu os profetas de Baal, né? Essa história muito incrível. Pessoal, e você vai estar lá, pessoal, olha, você tem um mirante ali do Monte Carmelo, né? A gente vai relembrar, né, a história do profeta Elias, e ali, pessoal, tem uma vista incrível para o Vale do Armagedon, pessoal, de Apocalipse. Então a gente vai ter esse momento, geralmente ali, ó, é um momento de oração, é um momento de louvor. A gente está vendo aí um grupo da Renova aí, cantando, né, louvando a Deus. Então é um momento sempre muito gostoso ali no Monte Carmelo. Dando sequência, pessoal, vamos para onde? Vamos para Cesareia Marítima, pessoal. Cesareia de Herodes o Grande, um dos sítios arqueológicos mais bem preservados do mundo. E olha aí, pessoal, já tem contato com o mar Mediterrâneo, pessoal. Ali na Cesareia Marítima, pessoal, tem muitas histórias. E ali o Herodes o Grande tinha o palácio dele. E ali, pessoal, era estilo aquelas... Sabe aqueles filmes de gladiador que a gente via? Olha assim, as ruínas. Então tinha um hipódromo, né? Ali tinham lutas de gladiador, corridas de biga. Então é muito impressionante aí, pessoal. Aí foi o local da conversão do primeiro gentil, né? Pedro pregou para Cornélio e ele se converteu. Um outro local muito interessante, né? Para quem não sabe, foi ali que Paulo pediu clemência para ser julgado em Roma e ficou preso, pessoal. Ficou preso ali na prisão ali de Cesareia Marítima. E agora, pessoal, é uma atração nova, né? Que começou faz pouco tempo, que é a visita ao calabouço onde Paulo ficou preso, né? Quando ele pediu clemência para ser julgado em Roma. Então ele ficou preso lá. Tem também um anfiteatro, pessoal, maravilhoso, com uma acústica perfeita, que até hoje tem shows. Então, é muito bonito você ver ali o anfiteatro. Olha só as imagens. Então, assim, Cesareia Marítima realmente, para quem gosta de um sítio arqueológico, de arqueologia ali, é um prato cheio mesmo, pessoal, e é bíblico. E
Antes da gente adentrar em Jerusalém, nós vamos passar em Jafa ou Jope. Olha só que bonito, que é ali bem próximo de Tel Aviv, né? Olha assim, a gente vai subir nesse mirante, a gente consegue ver todas as praias ali de Tel Aviv, pessoal. Então, Jafa é o local onde Jonas, né? Jonas fugiu da face de Deus e foi engolido pelo peixe. Tem até uma estátua de um peixe ali. Esse é um dos portos mais antigos em atividades do mundo, pessoal. As madeiras para a construção do templo chegaram por esse porto. Então a gente vai ter lá essa experiência incrível, sem falar que é uma cidade muito bonita, é a cidade considerada agora o bairro dos artistas, que ele é conectado a Tel Aviv, né, pessoal? E ali também uma outra história muito interessante, uma passagem, né, bíblica, foi ali onde Pedro teve a visão dos animais impuros, né? Onde ele foi visitar o Simão Curtidor. Ele foi lá, né, na casa de Simão Curtidor. A gente vai fazer a visita, né, da casa de Simão Curtidor ali fora, né? Eles permitem a gente chegar perto, né? Não consegue entrar na casa, mas a gente chega ali próximo da casa. Então tem uma explicação sempre, pessoal, o guia fazendo a explicação em português, depois o pastor faz a leitura da Bíblia em loco, que isso não tem preço, pessoal. Espero que vocês estejam gostando, mas agora a gente vai para o grande finale, pessoal. O grande finale, chegamos em Jerusalém, pessoal. Olha só, o Vitor já vai colocar a imagem. Olha só, quem não tem o sonho de ter essa foto aí, pessoal? Estamos aí no Monte das Oliveiras, pessoal, com a cúpula dourada lá no fundo, né? Quem não quer tirar uma selfie, pessoal? É o sonho de todo cristão a gente fazer essa visita. Então a gente vai ter lá toda a explicação, né, do Monte das Oliveiras, e aí a gente vai fazer a descida, relembrar a entrada de Jesus, né, que ele desceu ali do Monte das Oliveiras em direção à Cidade Velha, e vamos ter a parada nos locais mais incríveis e emocionantes, que é a visita ao Getsêmani, né, o Horto do Getsêmani, pessoal. E ali no Getsêmani, olha só, pessoal, tem como explicar isso, pessoal? Só tendo essa experiência, vivendo esse momento, pessoal, o local onde Jesus realmente se entregou, né? Ali ele cumpriu a promessa. Vai ter uma oliveira para todo mundo. Ali geralmente a gente tem um templo, né, de culto, né? Então uma palavra, então a gente tem um templo ali de reflexão. Todo mundo vai poder orar ali numa oliveira. Olha essa experiência, pessoal, uma oliveira para todo mundo. Olha só, o pastor Joselito aí vai dar a palavra. E pessoal, ali também tem uma oliveira, pessoal, que fizeram o teste carbono 14 e ela datou mais de 2.000 anos, pessoal. Então ela é uma testemunha viva de Jesus. E aí ela está protegida, mas olha aí, pessoal, mas ela é uma testemunha, dizem, né, os locais que é uma testemunha viva de Jesus. Então você vai ter esse momento, né, de reflexão, de agradecimento, né? Sempre que eu vou lá, fico muito emocionado, né, de ter essa experiência no Getsemane. Ali ao lado tem a Igreja de Todas as Nações, muito bonita também, mas, enfim, isso marca aí um grande local. Próximo local que nós vamos visitar ali, a gente vai conhecer muito bem a cidade de Jerusalém. São 3 noites, né, pessoal? Então a gente vai conhecer muito bem. E um dos locais também muito interessantes que nós vamos visitar é o local que é conhecido como Cenáculo, pessoal. Cenáculo, o local do Pentecoste, pessoal, o local da última ceia de Jesus, né? Ali do lado ele fica no Monte Sião, né? O Monte Sião, e aí tem o Cenáculo, onde tem o local da última ceia. Sempre tem um momento ali muito emocionante, de louvor. Pessoal, pessoas do mundo inteiro vão lá conhecer o cenáculo, né? E ter essa experiência. E ali embaixo ali do cenáculo tem o túmulo de Davi, né? Então a gente desce ali também, aí o local que todo mundo coloca o quepá, são separados, né, homens e mulheres, e aí você tem o local simbólico, não é ali o túmulo de Davi, mas é ali o lugar que marca, homenageia Davi. Então a gente vai no cenáculo, depois a gente desce ali no túmulo de Davi, que é ali na parte do Monte Sião. Pessoal, um local que sempre as pessoas ligam aqui na Renova e perguntam, mas será que pode ir? A gente vai, Rafael? Sim, você vai ter a experiência de visitar o Muro das Lamentações, pessoal. O segundo local mais sagrado para os judeus. Então a gente vai lá com muito respeito, conhecer os costumes. Você vai ver os judeus lá orando. Pessoal, todo mundo pode chegar perto e tocar o muro. Você vai usar o quepá,
novamente ali é um local que é separado homens e mulheres, mas todos vão poder chegar ali no muro, né? Então a gente vai poder tocar o muro, fazer uma oração, né? Orar pela paz de Jerusalém, né? Então tem sempre essa tradição de orar pela paz de Jerusalém, entender os costumes do povo judeu, né? Como que eles rezam, e todo mundo vai levar esse dia os pedidos dos irmãos da igreja. Então a gente leva lá e coloca na fresta do muro os pedidos de orações dos entes queridos, né? Porque reza a tradição que as orações vão direto a Deus. E ali, pessoal, é o segundo local mais sagrado, porque ali era a base do templo destruído, pessoal. Então é ali, por isso que é o Muro das Lamentações, e também ali, na verdade, o Muro das Lamentações ou o Muro Ocidental, pessoal. Então a gente vai ter essa experiência. Para quem tiver perna também, pessoal, como a gente está muito bem localizado ali em Jerusalém, 15, 20 minutos da Cidade Velha, você vai poder ter a experiência de ir à noite, né, ver a segurança de Israel, né, que a gente fala, meu Deus, Israel é perigoso, é um dos países mais seguros do mundo. Eu nunca me senti tão seguro como quando eu vou para Israel, e eu faço a questão de, com meus grupos, dar uma passeada à noite e ter a experiência no Muro das Lamentações à noite também, porque ele fica iluminado, é muito bonito, e é 24 horas, sempre tem que ter pelo menos 12 pessoas rezando ali, orando a todo momento, pessoal. Agora também, pessoal, não poderia faltar também no roteiro a visita a Belém. A Belém, olha só, pessoal, a Igreja da Natividade, nós vamos visitar. Olha só ali o grupo da Renova, é uma igreja ortodoxa, e ali você vai passar pela Porta da Humildade, e você passa pela Porta da Humildade, e aí você vai ver essa igreja ortodoxa muito bonita. E ali, pessoal, é o local que marca o nascimento do nosso Salvador Jesus, pessoal. Eu lembro a primeira vez que eu fui visitar, a emoção que bateu em mim foi muito grande. Olha só a igreja. Depois da igreja, você vai descer ali uma escada, e lá embaixo, pessoal, tem a estrela, né? A estrela que marca o nascimento de Jesus. Você vai poder tocar, né? Você vai ter esse momento. Do lado tem a manjedoura. Então você vai ter esse momento incrível ali na Igreja da Natividade, pessoal. E aí não tem preço, pessoal. Como eu posso explicar para vocês? Você está indo no local de nascimento do nosso Salvador, pessoal. E depois dessa experiência incrível, ali ao lado também a gente vai fazer a visita ao Campo dos Pastores, pessoal. Olha só, o Campo dos Pastores, também a gente vai entender como eles viviam na época. Ali também atrás, pessoal, em outra época, onde a gente conheceu as histórias, né? As mulheres gostam muito de Ruth e Boaz, pessoal. Então ali a gente vai visitar as ruínas ali, tem uma gruta também, onde o anjo apareceu avisando do nascimento de Jesus, né? Dando a notícia. Então a gente vai visitar também essa gruta, é muito interessante. Então Belém, pessoal, é especial também, é uma parte palestina, mas você vai ver a receptividade que a gente tem lá, pessoal. Você vai ser muito bem recebido. Eles fazem muita festa quando os brasileiros chegam lá. Então a gente vai conhecer o nascimento de Jesus e vão conhecer também o Campo dos Pastores, pessoal. Aí fazemos aí o passeio em Belém, que dá mais ou menos uns 30 minutos de Jerusalém. E aí, pessoal, vai vir o grande finale, pessoal. A cereja do bolo, né, pessoal? Nós vamos fazer a Via Dolorosa, pessoal, relembrar todos os passos de Jesus até ele ser crucificado. A gente vai entender ali as distâncias, pessoal, e aí a gente vai seguir, passar nos principais pontos, né, onde Jesus teve as paradas, pessoal. Então a gente faz toda essa caminhada, relembrando, né, e sendo muito grato pelo preço que Jesus pagou por todos nós. E aí a gente vai fazendo essa caminhada. E a caminhada encerra-se no Gólgota, né? Ou no Jardim do Túmulo, pessoal. Então a gente vai ter essa experiência incrível, porque a gente vai fazer essa visita e vamos ver o túmulo vazio, porque ele morreu, mas ressuscitou por todos nós, pessoal. O nosso Salvador está vivo, mas a gente vai ter você vai ser testemunha ocular, né? Testemunha viva, e você vai lá ver o túmulo vazio com seus próprios olhos, pessoal. Isso não tem preço, é muito bem organizado, né? O nosso amigo João Batista está lá, ele é voluntário há muitos e muitos anos, então ele está lá e você vai ter essa experiência lá no Jardim do Gólgota. Olha só, pessoal, você podendo visitar, sempre muito bem organizado. E claro, pessoal, para encerrar com chave de ouro essa sua caravana, vai ser celebrado aí, né, a ceia, né, a Santa Ceia será celebrado ali no culto de Santa Ceia. Você vai tomar, né, a
Santa Ceia lá, pessoal. Tem preço isso, pessoal? Tem como explicar isso? Você está ali fazendo a Santa Ceia no Jardim do Túmulo, pessoal? Com certeza não tem, pessoal. Você não vai ser mais o mesmo. Então o pastor Joselito vai comandar aí esse culto final que encerra, né? Marca o encerramento da caravana, que vai ser com certeza um sucesso aí no ano que vem. Então é isso, pessoal. Viajamos junto pelo roteiro, que já é a segunda parte dessa live de lançamento. E agora nós vamos para a parte final, né, pessoal? Mas antes da gente ir para a parte do investimento, eu gosto de falar tudo que é incluso na sua viagem para você estar sabendo o que você está contratando, né? Tudo que é incluso nesse pacote incrível, preparado com muito carinho pela Renova Turismo. Então vamos lá. O que inclui nessa viagem maravilhosa, pessoal? Voo internacional de ida e volta, ok? A parte terrestre em hotéis categoria turística superior, nós não abrimos mão da qualidade dos nossos hotéis, pessoal. Então, você vai ver que os feedbacks que a gente mais recebe são da qualidade dos hotéis. E no Egito, então, é coisa de louco. É 5 estrelas, é uma coisa incrível mesmo, pessoal. Acomodação em quarto duplo em hospedagem turística superior. Café da manhã e jantar já incluso para você, pessoal. Guia de turismo falando português durante todo o percurso, tanto no Egito como em Israel, pessoal. Os melhores guias, vocês vão ver, tanto no Egito como em Israel, vocês vão ver a qualidade dos nossos guias, que são contados a dedo, os guias que a gente contrata. Acompanhamento da nossa agência, espero que seja eu, né? São 15 tour leaders aqui da Renova, que a gente chama de tour leader, o acompanhante da Renova. Então, toda a sua viagem terá um acompanhante, pode ser o Edivaldo também, que acompanha grupos. Então, vai ter um acompanhamento, você não precisa se preocupar. Ah, mas Rafael, eu nunca saí do país. Não tem problema, pessoal. A gente tem muitos casos de pessoas que nunca andaram nem de avião e vão realizar o sonho de pisar na Terra Santa. Bilhetes de entrada em todos os locais que foi mencionado. Então, tem muitos locais aí que são pagos, mas você já está incluso. Transporte de ônibus com ar-condicionado, sempre de muita qualidade, tanto no Egito como em Israel. São ônibus espetaculares. O kit de viagens da Renova Turismo, todo mundo vai receber um boné, uma mochila, porta-voucher. Então, você vai receber um pouco antes de você viajar o kit da viagem da Renova. Taxas de embarque, pessoal. Tem muitas agências aí que não colocam a taxa de embarque, depois cobram, depois é um valor alto, então já está incluso, não precisa se preocupar. As gorjetas, pessoal, as gorjetas, né, que é de praxe dar para os motoristas, para os guias, para os maleteiros, já está incluso, pessoal. Você não precisa se preocupar. A gente dá uma gorjeta muito grande, tanto que sempre querem vir trabalhar com a Renova, pessoal. E o item, né, que eu acho que é o mais importante, um dos mais importantes, que é o seguro viagem saúde, pessoal. Então, é um seguro completo, né? O mercado pede, né? Eles pedem, né? Os países pedem 35 mil dólares, ou 35 mil euros de seguro. O nosso é de 75 mil dólares, pessoal. Mais que o dobro de cobertura. Nós não abrimos mão, pessoal. E outra coisa, pessoal, nós somos, acho que, a única agência de turismo que não cobra por idade, porque tem muitas agências por aí, pessoal, que, tal idade acima de 65 é um valor maior. Não, pessoal, nós não repassamos esse valor, nós assumimos essa responsabilidade, então está incluso, você não precisa se preocupar. E toda vez que eu precisei, e nas minhas viagens, abrir o chamado ali para alguém, quem abre o chamado, né, do seguro é o tour leader, não é você, então você está respaldado e sempre foi atendimento de primeira, pessoal. Podem ficar tranquilos e viajar com muita tranquilidade. E o que não inclui nessa viagem são as despesas pessoais, né? Claro, comprinhas, porque a gente vai também em lojinhas. Eu sei que o pessoal gosta muito de lojinhas, né? A gente fala, Rafael, lojinhas, então você vai poder comprar lembrança para os seus entes queridos. O almoço, pessoal, cada dia a gente está num lugar, então o almoço não está incluso, ok? E acomodação em apartamento individual, caso você queira ficar sozinho no hotel, aí tem uma cobrança. Se não, você vai dividir o quarto com alguém e não tem a cobrança. Ok, pessoal? Então, está aí para vocês tudo o que é incluso na sua viagem. E agora vamos para a parte do investimento. Quanto que está o investimento para esse sonho, pessoal? Então, para você fazer essa viagem completa de 2 países, né, passando pelo Egito e pelo Israel, está aí na tela, pessoal, 29 parcelas de R$ 784,03, sendo 17 vezes no boleto e mais 12 vezes no cartão de crédito, a primeira parcela para junho de 2026, ok?
não é boleto e cartão ao mesmo tempo, então você começa pagando boletos, né, da hora que você fechar em junho até um mês antes da viagem, e aí passa-se em 12 vezes no cartão, ok? Esse é o maior parcelamento que a Renova tem para você. Você não vai encontrar um parcelamento tão amplo como esse aí no mercado. Mas, Rafael, eu não gosto de pagar com cartão, eu quero pagar no boleto, encerrar meu pagamento. Posso? Claro que pode. Aí você vai para a segunda opção, que seriam 17 parcelas de R$ 1.337,47, ok, pessoal? A primeira parcela para junho de 2026. Então, se você fechar nesse formato, você vai começar a pagar boletos agora em junho e vai pagando todo mês até um mês antes da viagem, onde você encerra o pagamento, ok? Mas, Rafael, me explica aí essas contas mirabolantes, da onde você tirou esses valores. Vou explicar para você, não se preocupe. Então, como é um pacote internacional, claro que ele está negociado em dólar. Então, esse pacote custa $4.290, ok? Pegamos um câmbio referência de 5,30, então essa viagem em reais fica R$ 22.737, ok? 60 dias antes da viagem vai ocorrer uma atualização cambial, porque a gente está vendendo uma viagem no futuro. Então, 60 dias antes da viagem tem atualização cambial e nós vamos saber qual que é o câmbio da viagem. No momento, o câmbio está em declínio. Então, ele está por volta de 5,20, 5,25. Então, se lá próximo da viagem, 60 dias antes da viagem, o câmbio estiver abaixo de 5,30, vamos torcer, né? Vamos orar aí para Deus que o dólar abaixe. Você recebe essa diferença da Renova por contrato, ok? Se o dólar estiver no mesmo patamar de agora, próximo de 5,30, é aquele parcelamento que eu já passei para vocês. E se o dólar estiver acima, né, de 5,30, aí você teria que pagar essa diferença para a Renova, mas ainda tem aquelas 12 vezes no cartão que diluiria essa diferença. Pessoal, eu sei que às vezes parece um pouco complicado de entender, mas é o jeito mais justo e democrático, né, para você, tanto para você quanto para a Renova, vender uma viagem no futuro e você pagar o câmbio da viagem. Não adianta você pagar um câmbio agora e o câmbio dispara, você paga uma viagem agora e o câmbio despenca. Então a gente pega esse câmbio referência, faz todos os cálculos e 60 dias antes da viagem tem atualização cambial e você tem até 30 dias antes da viagem para você quitar a viagem ou passar o cartão de crédito. Mas, Rafael, só posso pagar dessas duas formas? Não, pessoal, nós somos a empresa mais flexível do mercado, pessoal, porque como eu disse para vocês no começo da live, o nosso sonho é levar as pessoas, a nossa realização é as pessoas realizarem o sonho de pisar na Terra Santa. Então, posso dar uma entrada, Rafael, e pagar parcelas menores? Sem problema nenhum. Rafael, posso começar com parcelas menores, que eu já estou meio comprometido agora e depois eu aumento, mesmo sabendo que o saldo vai ficar maior depois? Não tem problema nenhum. Rafael, posso dar uma entrada de 15%, não pago mais nada, espero a atualização cambial e lá na frente eu quito minha viagem após a atualização cambial? Pode? Sem problema nenhum, pessoal. Então, ó, esse telefone que está na tela, pessoal, vocês estão vendo aqui na tela, é o telefone da Cirlei, pessoal. Então, você pode chamar ela a qualquer momento, você chama a Cirlei que ela vai achar um parcelamento para você. Então, não se preocupe, pessoal, a gente faz o parcelamento personalizado. A única coisa que a gente não consegue fazer é o parcelamento de boleto pós-viagem. Mas quanto vai pagar? Quer pagar um valor maior? Quer pagar um valor menor? Quer dar uma entrada? Pessoal, não se preocupe, chame a Cirlei. Não, se o parcelamento que eu mostrei para vocês aqui não encaixar no que você pode, chama a Cirlei de qualquer forma que a gente vai conseguir fazer um parcelamento para você. E como é uma live de lançamento, pessoal, nós vamos ter uma promoção, pessoal. Então, assim, ó, pessoal, nós vamos fazer aí para você R$ 300 na primeira parcela. Então, se você fechar aí até segunda-feira, pessoal, fecha, já dá o passo da fé e você fechar a sua viagem, você já garante R$ 300 na primeira parcela. Então, por exemplo, se você fechar esse parcelamento, o maior parcelamento, você vai pagar, em vez de R$ 784,03 na primeira parcela, você vai pagar R$ 484,03, pessoal. Então já é um incentivo aí para você dar o passo da fé. Pessoal, para você fechar, não é para você já pagar, pessoal. Então você vai
Você vai fechar, você vai chamar a Cirlei, vai mandar os seus dados, e aí ela vai achar um parcelamento para você, e aí você já garante. Então, pessoal, nem deixe, pessoal, já chame a Cirlei agora, já fala que você está indo junto com o pastor Joselito e garante o seu desconto, tá, pessoal? Só que depois que passar o valor, a data, aí não tem como a gente fazer mais isso, pessoal, senão não é justo para as pessoas que já ingressam na viagem receber o desconto, né, pessoal? Então é isso. O telefone de novo da Cirlei está aí, a live vai ficar gravada, pessoal, não se preocupe, ok? Então é isso, pessoal, muito obrigado por me receber na sua casa aí, sei que todo mundo tem uma vida muito corrida, com muita alegria aí, um grande abraço para o pastor Joselito, né? Obrigado pela confiança. E olha aí, pessoal, de novo, está na tela, Caravana para Egito e Israel, de 12 a 24 de novembro de 2027, pessoal. Então, eu vou me despedindo. Uma boa noite para vocês. E eu vou agora, o Vitor vai colocar para vocês aí, para encerrar a live, um vídeo especial que a gente montou aqui para vocês, né? Que é o Pai Nosso em hebraico, mostrando os principais locais que a gente vai passar. Um vídeo muito emocionante. Eu quero que vocês assistam aí e já se sintam lá nesses locais, ok, pessoal? Então, um grande abraço, fiquem com o vídeo e fiquem com Deus. Tchau, tchau. אבונה דשמיא, יתקדש שמך, תעתה מנוחתך, תדעכה רעותך, כדי כי בשמיא כן בערה, נחמנה חבלנה, סכום יום ביומה, ושבע כלנך חובינה. כדי אף אנחנה שבקנה לחיבנה, ואל תעלנך לניסיון, אלא מציצינת מן באישה. אמן. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa nossas dívidas, como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre, para sempre. Amém.